qual o primeiro passo para você entrar no digital? Né? Eu respondi hoje o seguinte: o primeiro passo para entrar no digital é você conhecer o analógico. Boa noite, galera, tudo bem? A live de hoje aí é com um cara muito especial, um grande amigo meu aí. Graças a Deus tenho muitos amigos, né? Dá para fazer uma live aí com tanto amigo que a gente conquista aí na nossa trajetória aí dentro da prótese, né? Vou chamar daqui a pouquinho o Bruno, tá? O Bruno é lá de Cuiabá, Laboratório Precision, e é um cara fantástico. Ele está fazendo um trabalho muito legal aí, né, na parte do digital. Na verdade, ele é um exímio ceramista, trabalha muito bem, mas ele está com uma experiência muito legal na parte digital, né, no laboratório, né. Então, a gente vai falar muito sobre zircônia hoje e sobre essa transição aí para o digital, tá? Eu vou chamar o Bruno aqui no Insta, ele já está aqui me esperando, o bonitão aí, ó. E aí, cara, como é que você tá? Só baixar o som aqui do computador. Isso. Você baixa aí para não dar um eco. Aí, pronto. Então, primeiro, cara, mais uma live aí contigo, né, bicho? Um prazer aí trocar uma ideia com você. Na verdade, a gente troca bastante ideia, né, Bruno? A gente tem aí uma convivência legal, a gente se ajuda, né, cara? Eu acho que essa é a grande sacada, né? Esse é o grande caminho, né? A gente se ajudar, a gente se auxiliar aí no que for preciso, né, cara? E no que for possível, né? Eu acho que esse é o grande diferencial das pessoas, né? Então, obrigado por você aceitar mais uma vez aí a live, né, cara? A gente já tinha marcado de fazer essa live, aí desmarcamos e fomos esperando aí o momento certo. A gente vai falar hoje, o nome da nossa live é Zircônia Live, né, cara? Então, por quê? Porque a gente vai falar bastante sobre zircônia, né? Sobre os tipos de zircônia no mercado, sobre as indicações de zircônia no mercado, né? Sobre as comparações aí com os EMEX, né, Bruno, para a gente poder estar avaliando as possibilidades de cada material, né? As indicações, né, de cada uma delas, tá? E, cara, se apresenta aí para nós, fala um pouquinho dessa tua trajetória no digital e sobre o que você tem feito, né, com esse material que eu acho magnífico, né? Eu venho cada vez mais me aperfeiçoando e me apaixonando por esse material, né, que é a zircônia. Então, primeiramente, obrigado você pelo convite da live, tá? É sempre uma honra estar contigo. E é isso que você falou, né? Compartilhando conhecimento, né? Compartilhando um pouco do nosso dia a dia. A gente tem visto aí vários Exato. protéticos, né? Fazendo isso, então é louvável. E no final, todo mundo cresce, né? Tanto nós, Exatamente. classe em geral, é uma elevação total para todos nós. E espero aí compartilhar um pouco Exatamente. do meu dia a dia aí em Zircônia, hoje, né, e com todos Eu, vocês. cara, sabe o que eu acho, assim, eu venho trabalhando nessa linha de compartilhar o dia a dia mesmo, né? Que eu Uhum. acho que é no dia a dia que a gente aprende, né? É no dia a dia que a gente tem a verdadeira dificuldade, né? Uhum. Às vezes, se compartilhar só um modelo de curso, é uma experiência ali que talvez ela é louvável, ela é boa, ela é significativa, mas a experiência do dia a dia é que você vê o grau de dificuldade, né? Das reabilitações, das situações que você vive, né? Uhum. E assim, é o que eu tenho tentado fazer ultimamente, é compartilhar realmente o meu dia a dia, né, a minha dificuldade no dia a dia, e as soluções que eu tenho encontrado para fazer esses trabalhos, né. Uhum. E, cara, eu tenho visto você fazer muita coisa legal, principalmente no digital, né, Bruno? Cara, sou um admirador do teu trabalho, e vamos conversar e vamos bater uma bola aí, né, cara? É isso aí. Vamos fazer um bate-bola legal aí sobre zircônio. Eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência nessa área, eu também acho que você tem bastante coisa para a gente compartilhar junto sobre isso, né? Você, eu separei algumas perguntas, alguns assuntos aqui para a gente debater. Mas, pessoal, olha só, o pessoal que está acompanhando a gente, se vocês quiserem interagir, fazer perguntas sobre o assunto, né? Hoje o tema é sobre zircônia mesmo, então vamos focar no tema, né? Para que a gente realmente possa entrar mais a fundo nesse tema e a gente possa ajudar vocês aí, tá? Porque assim, a odontologia digital ela abrange vários braços, né? Tem os escaneamentos, tem Exato. impressão, tem a zircônia, tem PMMA, tem as vitrocerâmicos, enfim. Aí hoje nós vamos focar mais na zircônia. Primeiramente, Exatamente. né, Vitor, é honrar todos os técnicos que por muitos anos fizeram métalos cerâmicas, que ainda Com fazem, certeza absoluta.
jamais a gente deve descartar a método, jamais. Até hoje a gente Não, de faz maneira uma. alguma. Então, a gente está aqui para realmente aprofundar o conhecimento na zircônia, no entanto, sem vocês perderem o dia a dia, né? Continuando mantendo o dia a dia. Eu acabei de assistir uma Com live certeza. fantástica com o Maranguelo. Então, assim, um cara excepcional. Maranguelo é um monstro, né, cara? Maranguelo é um poço de sabedoria ali, né? Aproveitar aqui na live para agradecer todos os técnicos aí antigos que, nossa, fizeram muita coisa que resultou no que Com nós vivenciamos certeza, cara. hoje. Então, Abriram, né? Abriram o caminho, né, cara? Abriram o caminho para a gente poder vir, né? Com certeza, são muitos, são vários, né? são vários técnicos, não tem como citar os nomes, mas assim, agradecer eles por terem lutado tanto com as cerâmicas, com as métodos, né? E Exatamente, começaram também com a zircônia, né? No entanto, a zircônia ela está começando a se exatamente, difundir com maior proporção hoje em dia, né? E aí, é, muitas vezes o que falta é um entendimento do material. Um entendimento exatamente, do material, você entendimento, conhecer ele. E aí, o que acontece? exatamente, O que eu vou expor hoje para vocês, que acredito que vai valer muito a pena, é linkar o conhecimento da zircônia com o IMEX, principalmente no quesito translucidez. É uma comparação aqui que a gente vai fazer. Lógico, o IMEX é um exatamente. outro material, a zircônia é um outro material, questão de adesividade, questão de cimentação, Mas, mas assim, mas didaticamente falando, né? Didaticamente falando, eu acho que é uma comparação bem interessante aí, né? porque todo mundo já está Com acostumado, né, certeza, a saber o que é um HO, o que é um MO, LT, MT, exatamente. enfim, né? Então Cara, e deixa eu te fazer uma pergunta, antes da gente entrar no tema mesmo. Cara, o que você vê hoje, a zircônia, no fluxo digital? Como você vê a zircônia no fluxo digital hoje? O que olha, ela hoje, representa, né? o que eu vou Como falar para você acha que... Pode falar. a zircônia digital hoje, para a gente aqui no laboratório, na verdade, desde 2017, ela tem feito parte no dia a dia, assim, todos os dias a gente preza zircônia, a gente faz muita vinir, fazemos muitos copings também para estratificar total. E assim, nós aqui, pessoalmente, tá? Não estou falando, não estou sugerindo para ninguém fazer isso, mas nós, pessoalmente, não fazemos mais método cerâmica, tá? A gente não Certo. tem mais método Eu faço, cerâmica. olha, Bruno, cara, eu faço muito pouco, mas eu faço ainda porque tem alguns clientes que ainda têm preferência, Salve ou exceção, aquele caso, né? Tem salve alguns casos que são exceção, o indicações, caso né? do Para cantilever muito método grande. cerâmica, né? É, Exatamente. Mas salve, mesmo assim, eu ainda faço alguns casos, quando um cantilever muito grande, faço uma barra de titânio uhum, fresada e sim, faço a barra de zircônia em cima com encaixe, né? Então, para quê? Para poder ter a flexibilidade do metal. E aí, sim, mesmo assim, eu trabalhar com o que eu gosto de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com zircônia, né? sim, sim. Eu acabei me identificando muito por algumas facilidades. É Uhum. claro que você trata o zircônia exatamente como você trata um metal, você vai odiar a zircônia, né? Porque realmente ela não tem os mesmos fundamentos, né? Não tem não tem a mesma técnica de você trabalhar com metal ou uma zircônia, né? Então, Sim, a gente tem que conhecer isso para poder realmente gostar da zircônia. Mas depois que você pega o jeito, depois que você consegue compreender os fundamentos, né, do material, com certeza você acaba por gostar bastante, né? eu costumo dizer assim, gente, em nenhum momento que a gente transitou, quando qualquer um de nós aqui começou a fazer IMEX, a gente não começou a fazer IMEX do dia para a noite. A gente começou a fazer um Exato, casinho, foi aumentando, aumentando gradativamente, gradativamente, conforme gradativamente. a sua Exatamente. necessidade, você vai conhecendo a zircônia, você vai conhecendo os benefícios dela, você vai enxergando que ela tem menos processos. Ela tem menos Exato, processos. exatamente, Então, tem muito processo. Depende de menos pessoas, né, cara? Então, acho que sim, é bem interessante isso também, né? Que hoje a mão de obra hoje é complicada para você ter dentro do laboratório, né, cara? Então, às vezes, para é fazer uma verdade. metalocerâmica, você acaba demorando mais tempo, né? Uhum, Eu digo isso para quem é lógico, né, cara? Para quem tem o sistema, para quem tem o sistema CAD, para quem não tem, tem a possibilidade de terceirização, né, Bruno? Também, e é que de suma vale a pena importância, né? frisar isso, muito importante, exatamente. Até para Suma você atender os seus clientes, né?
É de suma importância. O Gerseni comentou ali, ó, a zircônia tem uma grande curva de aprendizado. Com Tem, certeza absoluta, Gerseni. Tem uma grande curva de aprendizado mesmo. Né? A princípio, a hora que você começa, enquanto você não entende a zircônia, você odeia ela. Você odeia, você não quer saber de zircônia. Mas depois que você sofre essa... Porque o aprendizado, a curva de aprendizado que o Gerseni acabou de comentar, é a passagem pelos erros, tá? É a passagem sim, pelo insucesso. Essa é a curva de aprendizado. Tá? sim. Ó, o João Marcos deu um oi ali, ó. É. Um oi Um para todo abraço mundo, para vocês aí. Cleiton aí. Bom, então, Gênito, e assim, o que acontece? Até quem vai terceirizar é de suma importância entender o material. Porque senão o que acontece? Exatamente. Vamos supor, Não, você. porque assim, senão você terceiriza até a responsabilidade para a pessoa que às vezes ela só vai fresar. Né? Então é interessante que você tenha o conhecimento total disso, né? Para que vocês realmente, para que você esteja dividindo essa responsabilidade. Né? Ó, quer ver uma dica importantíssima, que é essa? É o seguinte: quando você vai terceirizar, vamos supor, Bruno, eu estou entrando agora no mundo digital, comprei um computador e um programa de CAD, que é o primeiro passo, assim, vamos dizer. Claro, Comprei só exatamente. isso. Vou terceirizar tudo, beleza. Para você terceirizar a sua estrutura de zircônia, você precisa desenhar. Você... Aqui que é coisa de PT. Não, com a Bia. A PT é com a Bia, cara. Depois é. Então, para você terceirizar a tua zircônia, é de suma importância você colocar a tua essência, o teu desenho, tudo que você aprendeu ao decorrer da sua carreira, Exatamente. no desenho do CAD. Exatamente. Você não vai mudar nada o que Exatamente. você é no seu dia a dia. Então, essa dica é muito Exatamente. importante. Ou seja, Hoje eu tive. aí só Pode concluir falar, aqui. pode falar. Uhum. Aí, Bruno, eu gosto de vinir, eu gosto de estratificar inteiro, eu sei o substrato que está o caso. Enfim, você vai escolher Exatamente. conforme a tua necessidade. Olha só como fica muito Exatamente. mais fácil você mandar para um laboratório terceirizar. Segue aqui cópia em zircônio, eu quero em tal material, em tal cor e fechou. Exatamente. Ou seja, você não vai ter aquela... Cara, hoje me fizeram, você não vai ter aquela... uma pergunta. Qual o primeiro passo para você entrar no digital? Né? Eu respondi hoje o seguinte: o primeiro passo para entrar no digital é você conhecer o analógico. Tá? Porque só entrar no digital não é o suficiente. Né? Só você conhecer o digital não é o suficiente. Você tem que conhecer o analógico, tem que saber o que você vai fazer, o que você vai produzir. Né? O digital é só uma ferramenta. Exatamente. Eu tenho meu parceiro aqui, o André, que é o cara que mexe mais no CAD, que faz os projetos. Mas, cara, eu supervisiono isso. Por quê? Porque eu sei o que eu quero. Eu não posso jogar a responsabilidade toda na mão dele. Uhum. Eu sei qual material que eu quero que frese, eu sei qual é a opacidade desse material, qual é a translucidez desse material, para que indicação é esse material. Né? Então, para você, ó, já deu o sinal de vida aí, Stefano, né? Um abraço, meu irmão. Então, assim, é importante isso, né, Bruno? Até para você fazer essa terceirização, né? Sim. Você tem que indicar o que você quer. Né? Não simplesmente, eu quero uma zircônia. Cara, zircônia hoje é só um nome. Né? Tem N produtos no mercado, né, cara? Tem N produtos no mercado. Às vezes, se a pessoa não coloca a essência dela no desenho do CAD dela para terceirizar, ela escolhe o material, o que acontece? Ela pode ter uma decepção com a zircônia. Ela manda para o laboratório para terceirizar, o laboratório às vezes manda desenho do jeito dele, aí chega na bancada da pessoa para aplicar, nossa, esse coping está muito leitoso, esse coping está muito grande, aí tem que ficar passando telha, ou seja, perde todo... Aqui no laboratório a gente tem uma regra, né? Que a pessoa que finaliza o caso, ela ajuda no planejamento. Senão ela não tem jeito de reclamar. Então, o que acontece? Sim. Chegou o caso, a pessoa que vai finalizar o caso, ela tem que participar com a pessoa que vai planejar, o planejamento junto. Seja ele no CAD, seja ele manual, seja ele qual procedimento for. Mas o planejamento tem que estar já na cabeça de quem vai finalizar. Isso é muito difícil, cara. Você pegar um caso simplesmente para finalizar. Isso não existe mais hoje, né? O laboratório ele precisa disso, né? Ele precisa de ter uma ideia de que o ceramista, ou finalizador do trabalho, o maquiador, sei lá, né? Quem vai finalizar o caso, ele tem que estar envolvido com o caso desde o início. Sim, senão vai acontecer o que você falou. Tá muito opaco esse caso. Por quê? Porque às vezes quem está fazendo o desenho em si não tem
essa noção de tudo que envolve o caso, né? Uhum, sim. Então é isso, precisa ter esse cuidado. E para você se libertar da terceirização mal sucedida, é necessário conhecer o material. Então esse é um passo Exatamente. importante na zircônia. E para conhecer o material, vamos lá, né, começar a conhecer o material zircônia, né, Gina? Vamos Exatamente, cara. começar a falar da primeira geração, né? Aquela zircônia lá de É, trás, né? cara, eu trabalho com zircônia desde 2001. Comecei a trabalhar em 2001 com zircônia, né? Na época do Inceran, né? Que tinha a zircônia, Inceran e o... Procera, né, Esqueci também. o nome. Mas eu ainda não cheguei a falar com o Procera. Eu fiz alguns casos, mas no início foi uma Inceran, né? Que a gente fazia infiltração por um vidro. E a zircônia, ela era extremamente opaca. Extremamente opaca mesmo. Era complicado você conseguir mascarar aquele coping, né? Então, Você fala evoluiu a muito, né, o material. alumina, né? Isso, Alumina, exatamente. que é uma composição da Tinha, zircônia, que é uma composição da zircônia. não, mas tinha a alumina, o spinel e a zircônia, né? Que eram Ah, os três materiais que a Vita disponibilizava para fazer no mesmo sistema, né, de infiltração. Mas bacana, tinha a alumina, a zircônia e o spinel, né? bacana. Spinner, o pessoal já me ajudou ali, os mais antigos. Pessoal, já fazem 20 e poucos Eu anos não já sou do dessa PrEP, né, época, cara? Cara, comecei com 10 anos de idade, né, bicho? A trabalhar no laboratório. Comecei com o Moacir, né, um sistema em Ceran, e a gente dominava o mercado aqui do Ceran, né? viu? Trabalhamos bastante, usamos bastante em Ceran. E essas zircônias de primeira geração, né, Gínito? Vamos, assim, começar a linkar nossa conversa com o IMEX. As zircônias de primeira Certo, geração é semelhante ao HO, pessoal. Ao HO do IMEX. exatamente. Ela é leitosa, Autopacidade, né? ela é opaca demais. Ela tampa tudo. Mas, como o Eric Padovani disse, nada tampa ela. Ela tampa Ex tudo. Exatamente, cara. É difícil. Eu Era pergunto em para casa, era em casa vocês. que tinha muito espaço, né? Era em casa que tinha muito espaço para você usar um pop daquele, né? Isso. Só que Eu ela era muito mais perguntei, resistente, né? Tinha uma é, resistência muito maior, né? algum de vocês que estão nessa live usam HO no seu dia a dia? É muito raro hoje em dia se usar HO. Muito raro. É, A gente quase não se usa. Então, o que acontece? É um material exatamente. extremamente resistente. Ela chegava até 1.600 megapascal, tá? Extremamente Exato. resistente. No entanto, é difícil principalmente na região de término. Na região de término ficava muito leitoso, ficava aquela faixa branca, Leitura. É, tá? exatamente. Então, esta zircônia não se usa mais em quase nenhum caso, em raros casos. Aqui no laboratório é 2%, 3% dos casos. Esses dias eu falei Exatamente. com um Mas eu laboratório. não uso praticamente nenhum. Esses dias eu falei com um laboratório, amigo meu, ele falou: não, Bruno, eu uso a maioria aqui ZI, que é a zircônia opaca. Eu falei, aí ele quase não faz zircônia, porque ele não gosta da zircônia. Eu falei, amigo, É, mas você está usando a zircônia mais antiga, a mais opaca, é, leitosa. Nem eu uso não. ela aqui. Então, assim, é necessário tomar muito cuidado. Gente, o conhecimento de translucidez, de luminosidade, que a gente precisa ralar muitos anos. Eu mesmo estou ralando. A gente nunca tem fim esse aprendizado com a cerâmica, né? Esse conceito vai fazer. Não, Você, cada exatamente. caso tem seu desafio em luminosidade, translucidez. Você precisa conhecer o substrato, tá? Substrato. Então, assim, Exato. o que acontece? Essa zircônia opaca, ela ficou lá para trás. Ficou lá para trás. A gente quase não compra mais. Ela é semelhante a HO. Para quem está entrando agora, é semelhante a HO. Aí nós avançamos para a zircônia, as mais comuns hoje, que são a nível assim de 35% das vezes, né? Segunda, segunda geração já, né? Segunda São, geração. Que, é, uma- que agora vai. eles são de translucente, né? Na É, verdade, se vende no mercado, porque eu acho que na época, como elas eram mais translucentes do que essas opacas, as primeiras, eles começaram a chamar de translucente, né? Mas hoje já existe materiais muito melhores, né? Muito mais translúcidos tem e materiais muito melhores. Gente, se com tiver a resistência e pureza, né? Olha, se tiver um Parecido. caso muito escurecido, com pouco espaço, eu vou falar bem sério para vocês.
não use o ZI, que é a zircônia opaca, não use o HO. É preferível, às vezes, usar uma metalocerâmica com ombro, porque para você tampar aquela opacidade é muito forte, tá? Então, assim, é uma sugestão, né, gente? É uma sugestão. Se tiver pouco Exatamente. espaço, tudo. Porque o que acontece? Porque... Não, pode falar, pode falar. Pode falar? Depois eu falo. Porque, assim, realmente aquilo que eu te falei, muito opaco. Aí, quando a gente avança para as zircônias de segunda geração, e aí tem uma pegadinha, né? Tem uma pegadinha que as empresas fazem. Até eu gostaria muito que as dentais estivessem assistindo para sugerir para os fabricantes. Eles chamam lá, a maioria das empresas, zircônia HT. De HT É. não tem nada. Porque aquilo ali é uma semi-opaca. Ela é uma MO. Exatamente. MO. É, Vamos linkando aí, pessoal, durante a live com o IMEX. exatamente. Ela é a Tá, e me mesma diz uma coisa. coisa, vamos lá. Para que indicação seria, Bruno? Vamos lá. A MO, Então, o que a você vai fazer? indicação é quando você tem 0,8 de. Você tem que deixar seu coping com 0,8 para tampar um substrato escurecido. Só que assim, pessoal, Exatamente. vamos linkar a MO com a dentina opaca. Então, imagina o seguinte: para você aplicar uma metalocerâmica, você vai precisar ali de 0,3 no mínimo de metal, 0,2 ali de opaco, né? Já fomos para 0,5, 0,1 de opaco ali, vamos para 0,5. E mais 0,3 de dentina opaca, o 0,2. Ou seja, no final você vai ter ali um 0,7, 0,8, tá? Se você usa uma Zolid, por exemplo, uma zircônia de segunda geração, uma zircônia HT, que as outras marcas chamam, o que acontece? Você vai ter uma dentina opaca. Então já desenha o teu copy no formato de uma dentina opaca. Ah, Bruno, eu gosto da dentina Exatamente. opaca com ranhuras para difundir a luz na hora que bate. Já, Faça o copy já com pode ranhuras. fazer. Faça o copy com ranhuras. Exatamente. Entendeu? Então, vocês estão vendo? A É gente como você desconstruir isso, né? Você precisa desconstruir o dente, tá? Esquecer o copo, né? O copo tradicional e fazer uma desconstrução. Como seria se eu tivesse aplicado a dentina opaca? Como estaria o meu dente? Você já faz ele naquele formato, né? E trabalhar com ele dali para frente, né? Trabalhar Isso, com a estratificação, com a aplicação da cerâmica dali para frente. isso. Então, o que acontece? Trabalha ali com a Zolid. Ou seja, tem um substrato escurecido, mas tem um núcleo metálico, um substrato escurecido, usa a Zolid com no mínimo 0,8 de espessura, tá? Gente, Exato. isso tudo que nós estamos falando aqui é sugestão e ajudando vocês a linkar com IMEX e cerâmica. Porque no Exato. final você precisa entender, principalmente para os mais antigos, que estão acostumados, né, com a método, são grandes sábios da cerâmica. Pô, assisti a live, repito, assisti a live do Maranguelo, o que aquele cara sabe? Meu Deus do céu, deu vontade de chorar até na live. Então, assim, é muito. Esse conhecimento, se ele for. Eu não sei se ele já está no digital, se ele vai entrar, mas ele vai carregar todo aquele conhecimento da mente dele para sempre. Ou seja, É, é, é carregar o conhecimento que vocês têm da cerâmica, da IMEX, para a zircônia. Não muda nada. Agora, Bruno, eu tenho um preparo muito expulsivo. Expulsivo. Aí é bom usar aí já, IMEX, tá? Por quê? exatamente. Para ter adesividade, tá? Exatamente. A zircônia a zircônia tem os prós e contras, tem as suas indicações, né? Ações. Tem algumas deficiências, né, também, em relação ao que você falou sobre o preparo expulsivo. Com certeza, ou você vai para um Emax, ou Né? dependendo do substrato, se não for, você para uma metalocerâmica, né? Não, a método, Então, só que assim, se for muito expulsivo, até a método tem risco de soltar, né? Então, acontece, sim, tanto a método quanto a zircônia, elas se comportam da mesma forma. O que importa é a retenção friccional. Eles não têm adesividade química, tá? Então, você não pode deixar um espaço de cimentação muito grande, ele tem que ficar firme no coping. Pegou o troquel, virou de cabeça para baixo, não pode cair a tua zircônia, tá? Tem que ficar igual a método, firme. exatamente. Então, acontece, retenção friccional, pessoal, o comportamento, a cimentação da zircônia é a mesma coisa que da métalo, é a mesma coisa, tá? Então, o que Exato. acontece? Isso é uma informação muito importante, tá? Para vocês passarem para o dentista. O dentista ligou, mas eu não sei cimentar a zircônia. Doutor, com que você cimenta métalo? Com fosfato de zinco. Cimenta com É, fosfato de zinco. A zircônia não tem ataque ácido, tá? é isso aí. Então,
nós vamos fazendo aí vamos pairando aí pelos materiais zircônia, né, Ginita? E depois a gente, pode ser? A gente tá quase chegando na que eu mais gosto de usar, tá? Então, vamos lá. Aí a Eu uso zircônia, muito, né? aí vamos chegar lá. Ah, Aí, desculpa, Ginita, desculpa. Aí fala, meu irmão. a zircônia Zolid, gente, que é a Zolid, a zircônia HD, enfim. Pô, fala um pouco da Zirconzan aí, cara. Senão, porra, eu vou ganhar conta da Zirconzan. Não Né? falar nada da Zirconzan. A zircônia Azolid, a zircônia HT, o que acontece? Ela tem 1.300 em média de megapascal, né, de resistência flexural. Ai, E aí, é a mesma comparativas, né? Com aí assim, da a média de translucidez dela é 35%, né? Enfim, tem um comentário aqui que falou: zircônia tem ataque ácido, sim. Olha, eu desconheço disso, Fortal, mas eu vou pesquisar, tá? Talvez seja uma falta de conhecimento minha, assim. Você sabe disso, Ginitos? Tem ataque ácido? cara, até onde eu sei, não. Até onde eu sei também não, mas vou pesquisar, né? Às vezes, né? Eu não vi essa pergunta. Enfim. Aí o que acontece, gente? As OLED, por exemplo, da AMAN são tudo MO. Ou seja, essas precisam ser estratificadas inteira, dente inteiro. Beleza? Dente inteiro. O que acontece? Aí nós avançamos para as zircônias, que são as semi-translúcidas. Semi-translúcidas. Essas, pessoal, são ideais para se fazer vinir. Vinir. O Macieira falou que tem, cara. Então, o Macieira tem um conhecimento profundo de zircônia, né? Eu trabalho, assim, eu sou sincero de falar que trabalho muito com zircônia, mas trabalho muito sobre implante, né? Então, não tenho trabalhado com a parte de cimentação, né? Sim, mas tranquilo, tranquilo, gente, a gente não sabe tudo, enfim. Agradeço, né, por terem falado. Eu vou estar fazendo uma live com o Macieira aí, acredito que a semana que vem. A gente vai estar junto aí e a gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre várias outras coisas. Legal. Olha lá, Zircos E. Legal. Muito obrigado pela informação, agradeço. E isso eu não sabia realmente. E tranquilo. E aí, o que acontece? A gente acaba aprendendo, né, cara? A gente tá aí para isso, né? Muito bacana, agradeço mesmo, de coração. E aí, pessoal, a gente avança para as zircônias semitranslúcidas, que elas têm ali na faixa de 1.100 megapascal de resistência flexural, tá? Aonde elas são feitas para, não são ideais para fazer inteiro o dente de zircônia. Também, elas têm uma... Dependendo, eu faço alguns na Pretal 2 Dispersive, né? Que ela é uma... Vou colocar aí. Ela tá nessa classe da semitranslucente, mas ela tem uma translucidez bem legal. Aí eu faço posteriores, eu tenho feito bastante só maquiados, tá? Na Pretal 2 Dispersive, né? Onde ela classifica e ela vai se classificar nessa média translucidez, né? Sim, legal. E aí ela tem a média de translucidez de 45% ali. E ela se compara, pessoal, a LT ou a MT. Como assim, Bruno, a LT ou MT? Vamos lá. Aí eu quero entrar num outro assunto rapidinho, Gínito, que é muito importante também, de extrema importância. Vamos lá. É sempre necessário, pessoal, ler a bula da zircônia, saber qual é a temperatura de sinterização dela. Por quê? Vamos lá. Vamos supor, uma zircônia de HT, ou a Pretal, ou a SHT de algumas marcas, tá? Elas são semi-translúcidas. O que acontece? Vou usar como exemplo a Zoli de HT. A temperatura dela é 1450. Então, ela fica semelhante a uma LT do IMEX. Ela já é uma dentina pura, da cerâmica que vocês usam. Se compara a isso. Linkaram? O que acontece? Se você aumenta 30 graus, 1480 ali, ela já vira uma MT, uma dentina meio que dessaturada. Beleza? Agora, o que acontece? A Mangue Bar, ela tem essa temperatura. A grande maioria das zircônias, fora ela, da Zirconzan, da Noritac, da Hortus, enfim, a maioria das zircônias no mercado, que são excelentes zircônias, elas pedem na bula
1560 graus. As pedem na bula. A pretal, É, você falou hoje, né, diretor? 1600, né? 1600. Enfim, conforme a bula 1600 pedir. graus. Conforme a bula pedir. Exatamente. O que acontece, pessoal? O forno da Manguebar, por exemplo, ele não chega, ele não passa de 1530. Então, essa informação é de extrema importância. Porque se você usar uma zircônia semi-translúcida de outra marca e querer queimar no forno da Manguebar, ela vai sair leitosa, ela vai sair crua. Você vai se Exatamente. decepcionar. E, por favor, não jogue a culpa na zircônia, porque não é culpa da zircônia, é culpa do forno, que não consegue chegar a 1560. E outro detalhe, pessoal, para quem tem forno da MAN, importantíssimo. Essa live aqui, para quem tem forno da MAN, importantíssimo. Não coloque teu forno a 1530, na temperatura máxima. Você vai estourar a tua resistência, tá? No E máximo, é bem baratinho, mas é bem baratinho. bem baratinho, 9 mil. É bem baratinho a É, resistência. e só troca as três juntas, Cara, tá? vale ressaltar, Bruno, em relação à temperatura, em relação ao ciclo de queima de sinterização, é bem importante você respeitar o ciclo de elevação de temperatura para a zircônia, Sempre, tá? sempre. Se você tem pressa, se você é aquele cara que tem pressa, não trabalha com zircônia, né? Hoje eu vejo assim, eu trabalho, 90% dos casos que eu faço são zircônia, mas como eu tenho bastante fluxo, enquanto uma está queimando, eu tenho outra fresando, então a gente tem uma rotatividade, né? Por quê? Porque a zircônia ela não é não é um bom condutor térmico, então a gente tem que elevar a temperatura e baixar a temperatura sempre lentamente. Isso desde a sinterização, tá? Então, eu vejo o seguinte, a gente, por exemplo, uma pretal, né? Quando tem acima de 4 gramas por elemento, tá? Eu vou com uma temperatura de 5 graus por minuto, tá, Bruno? Sim. Essa é isso é um ciclo que você tem que entender, né? Que a gente tem que entender para quê? Para você respeitar o ciclo de sinterização e para que a tua zircônia ela saia translúcida, ela chegue no patamar que você quer, né? Extrema E importância. tanto de translucidez quanto de cor, tá? Então é de extrema importância, né? Você tem que aumentar o tempo de manutenção, tá bom? No momento da Tipo, uma sinterização, pretal, né? exatamente, ó. A gente utiliza o protocolo de zircônia, tá? A elevação e resfriamento tem de ser diferenciado quanto ao tempo. Quanto tempo leva o ciclo em média? Cara, geralmente o ciclo leva em torno de 12 horas, tá? Geralmente, É um né? protocolo, né? Do protocolo, tá? Falando de protocolo, tá, pessoal? Mas eu vou te falar, viu, Bruno? Cara, geralmente eu vou no ciclo que o fabricante me indica. Eu sei que tem forno hoje que fala que dá para fazer um ciclo rápido e tal. Se você for fazer uma sinterização só de coping, né? Se você for fazer uma zircônia, no meu caso, que eu uso a translucente da Zirconzan, beleza, você pode até fazer um ciclo rápido, tal, porque você não vai dar tanta importância para a translucidez dessa peça, tá? Uhum. Então é interessante a gente entender isso, tá? Não é todo ciclo, não é igual todos os ciclos para todas as zircônias. Tem que Gente, e entender não do assuste com material. 12 horas. Você não 12 pode horas é o seguinte: colocou o final do dia, no outro dia cedo vai estar sinterizado. Exatamente. A gente sempre programa, cara, para fazer as fresagens durante o dia. Final do dia a gente coloca para fazer a sinterização. É Aí igual a sempre resina, dessa maneira. que é a melhor hora para prensar a resina do que final do dia. Deixa lá a noite inteira a resina, É, o monômero exatamente. evaporando, entendeu? Exatamente. Vamos lá, o que mais, cara, que a gente tinha Aí o que separado aqui? acontece? E aí a gente avança. O que acontece, pessoal? Conforme a opacidade é alta, você pode abrir no forno mais rápido na hora de aplicar a tua cerâmica. Ou seja, numa HO ou numa zircônia de primeira geração, você pode abrir ali a 500 graus. Numa MO, numa Sim. Solid, já é importante ali você abrir nos 500 graus em média. Nos 400, perdão, 400. Uhum. Numa, numa Pretal, numa Solid HT, numa zircônia semi-translúcida, as veneers, é bom você abrir a 300 graus. Isso em protocolo. Se for unitário, pode abrir a 400, né? Eu nunca abro direto, cara. Nunca vou abrir direto o forno. Eu vou 300 e abro, tá? Eu Sim. vou sempre chegar a 300, eu faço a têmpera, né, eu deixo Uhum. lá 10 minutos a 300, e aí eu começo a
abrir, Brilhantemente, tá? brilhantemente, Eu isso. tenho usado, para zircônia, eu tenho usado os fornos da Zuber, né, que tem um resfriamento linear, onde ele controla bem esse resfriamento, tá? Diferente de alguns outros fornos, né? E eu Uhum. tenho tido um excelente resultado em relação a isso, né? Por quê? Cara, porque é de extrema importância você ter esse cuidado. Esse cuidado não é pela cerâmica, não é pela trinca, é exatamente para preservar essa estrutura, tá? Uhum. Na hora de aplicar. Então, eu sempre falo sobre isso, né? Sobre esse tipo de queima. E também você tem que levar em consideração que muita gente fala, pô, você abaixa o tempo de queima, você abaixa o tempo de queima não, desculpa, você diminui a temperatura de queima. Por que que eu diminuo a temperatura de queima? Como a zircônia, ela acaba permanecendo por muito mais tempo a temperatura, eu diminuo esse tempo de queima, tá? Eu diminuo a temperatura de queima, né? Por quê? Porque ela vai chegar a uma temperatura, por exemplo, a minha cerâmica é 820, a gente diminui para 780, mas ela vai chegar ali, cara, a 780 e ela vai permanecer por muito mais tempo. Ela demora muito mais tempo para resfriar. Isso quase que é um prolongamento dessa queima, né? Então a gente consegue conservar melhor a cerâmica, tá? Esse é Uhum. um dos motivos, né, de baixar, né? Mas tem vários outros motivos. Eu acho que você consegue maturar melhor a cerâmica, né? Nessas questões, né? Mas esse assunto eu vou deixar para conversar com o Macieira na próxima live com Outro ele, né? detalhe Sobre aí, a ó. queima. Lembra, aí ó, o Paulinho falou, ó, lembra, Bruno e Gini, erramos a sinterização para o curso que ia fazer com Gini, que saiu marrom a peça. Então, nesse caso, o que aconteceu? A zircônia já era pré-shade, ela já tinha cor. Exatamente. Já tinha A cor. zircônia que já tem cor não precisa pigmentar. Se você Exatamente. pigmentar, ela vai É. ficar amarelona marrom, como o Paulinho citou aí. Entendeu? Então, Mas isso aí também, ó, deixa eu fazer um gancho nesse pode. detalhe aí. Olha só. Cara, hoje tem muito, tipo, se eu for ter um estoque hoje, pensando em ter um bloco de cada cor, em ter um A1, um A2, um A3, um B1, um B2, em um BL, se eu for fazer um estoque, cara, eu vou ter um bloco de cada. E de repente o bloco que eu preciso, na hora que chega, eu não tenho, né? Como eu Uhum. faço, né? Gineton, né, cara? É uma sugestão, tá? Eu compro geralmente as cores B1 e A1, né? E eu tenho os líquidos de colorir, tá? A zircônia, da marca, do bloco que eu utilizo, tá, pessoal? Esse negócio de você usar um líquido em um, bloco de outro, forno do outro, geralmente dá problema, tá? No final da sinterização. Você não consegue equilibrar as colorações aí, tá? Então, o que eu faço? B1 e A1, eu tenho lá várias alturas de bloco, né? De B1 e A1. E aí eu tenho os líquidos de pigmentação. Onde eu vou. O dentista me mandou um A3, eu vou pigmentar essa peça para o A3. Eu não preciso ter um bloco de cada altura e um bloco de cada cor no meu estoque, né? Então eu consigo ter esse controle melhor do meu estoque. E você falou, se você já é A3, você não precisa pigmentar, você precisa do A3. Mas para eu É, conseguir ter esse controle de estoque melhor, eu faço dessa maneira, né? Então, eu preciso de um A3 e eu tenho um bloco. Eu gosto do bloco que já vem o pré-shade, porque eu já tenho um controle melhor da translucidez, da incisal. Eu quase não maqueio a parte incisal, né? O terço incisal. Eu faço mais a questão de pigmentação na parte terço médio e cervical, tá? Mas é uma opção, né, Bruno? É uma opção de você fazer também, tá? então, pessoal, só revisando aqui, essa zirconia semi-translúcida, que é a Pretal, a SHT, a Zolid HT+, elas são zircônias para vinir, e sempre tomar cuidado, gente, com os fornos de sinterização. Então, se você vai comprar uma zircônia onde exige 1560 graus na bula, ou 1600 graus na bula, confira se teu forno chega até essa temperatura. Dica de ouro aí, hein, turma? Dica de ouro, tá? Então, o que acontece? Saindo aí das OLED de HT, da LT, né, comparando com o IMAX, você precisa também ter, só fazer mais um parênteses, você precisa ter cuidado com o substrato, tá? Cuidado com o substrato já. Ok. Nessa zircônia, você tem que ter cuidado mais avançado com o substrato. E aí depois a gente avança para de fato as translúcidas, que é a pretal anterior, que é a Zolid FX, Zolid FX Multilayer, que é a TT da Hortus, tá? Que são as zircônias translúcidas. A resistência flexural delas já despencam, pá, vai lá para 700 Exatamente. megapascal, 800 megapascal, em média isso aí. Então, o que acontece? Ela já Exatamente.
elas já vão ali para 50% de translucidez, 48%. E aí o que acontece, pessoal? Elas, são bonitas? São, mas não é todo caso que elas são indicadas, tá? Elas são Exatamente. comparadas, primeiramente, ao HT do IMAX. Elas são comparadas ao HT, tá? Elas estão ali na faixa do MT para o HT. Ou seja, tomar cuidado Exatamente. extremo com o substrato, tá? Outra coisa, a extensão da peça, tomar muito cuidado. Não é recomendado pelos fabricantes passar ali de 3 elementos, 4 elementos. Não é recomendado, tá? Então, é no máximo até 3 elementos. Outra recomendação, na hora de abrir o forno, gente, 200 graus, em média, tá? É uma recomendação Exatamente. que eu faço, né? O de interiorização ou o de cerâmica? Na hora da cerâmica, na hora da maquiagem, tá? Ela é Certo. muito delicada. Quando é Exatamente. unitário, tranquilo. Se Exatamente. você abrir um fixinho de 3, pode abrir a 200. Se for unitário, pode abrir a 300, tá? É uma sugestão aí do meu dia a dia. Deixa eu responder umas perguntinhas, cara. Tem umas perguntinhas interessantes aqui. Vamos aqui Aham. para frente, ó. O pessoal está perguntando aqui um parâmetro de queima para zircônia, se ele pode aplicar o MX, né? Uhum. Peraí, deixa eu ver aqui. Boa noite, eu vou passar a trabalhar com zircônia, tenho 2 estruturas em zircônia unitário para aplicar. Não tenho experiência com zircônia, então você poderia me passar algum parâmetro de queima? Olha, se você for utilizar a zirconice, que é a cerâmica que eu utilizo para zircônia, eu posso te passar sim, né? Depois aí você me chama no direct que eu te passo um parâmetro de queima para esse zircon sim, tá? Se for CZR, pode falar comigo. E você vai encontrar a cerâmica da Zirconzan na Talmax aí para vender, tá bom? Show. O José Flores, meu amigo Flores aí, ó, fez uma pergunta legal, tá? Gente, para aplicar protocolo, pode usar Emex, Ceram ou melhor uma cerâmica de zircônia temperatura mais alta? Minha opinião, tá? Minha opinião. Eu prefiro uma cerâmica para zircônia temperatura um pouco mais alta, tá bom? Principalmente, né, aí você vai aí você vai entender o porquê. Eu acho assim, o Emex, querendo ou não, ele baixa um pouco o valor quando ele é aplicado em cima de zircônia, até porque o material, a zircônia, ela tem ela é um material de alto valor com a cerâmica de baixo valor. Então isso às vezes complica um pouco, você tem que ter muito mais artifício para chegar num resultado positivo que quando você usa uma cerâmica, né, uma outra cerâmica. Eu principalmente muito das zirconais, né? Eu utilizo zirconais desde sempre, cara, desde que eu conheci ela, né? É uma história de amor à primeira vista. Eu Tá? utilizo, Ginito, eu gosto das zirconias de alta fusão também, tanto as Uhum. EICT da Creation, né? Não uso muito as EICT, quanto eu uso mais CZR. Eu gosto muito de CZR também, só que é o seguinte, qual que é a grande vantagem de usar uma cerâmica de alta fusão? Por exemplo, o set, né, da CZR é parecido, é similar com o do IMEX Ceram, e aí o que acontece? Uhum. Vamos supor, mandei a peça para o dentista. Aí ele quer que eu apressiono mais a gengiva em alguma região. Eu vou lá e aplico Mexeran. Uhum. Baixa fusão. Minha cerâmica Uhum. em cima não mexe nada. É. 700 graus Eu ali. assim, 700. Aí vamos supor. nos casos de pretal, cara, de pretal eu não gosto de usar uma cerâmica de alta fusão, tá? Porque cada vez que eu levo a temperatura lá em cima, eu vou perdendo os corantes, né? Esses óxidos, que são os colorantes aí que a gente infiltrou na zircônia, ou que vem infiltrado. A gente eleva muito a temperatura, né? Ou quanto mais queimas você for fazendo sobre essa estrutura, você vai diminuindo essa translucidez, sabe? Você vai deixando ela um É, pouco mais opaca. Então, cuidado, inclusive, né? quando você usar uma zircônia pretal, quando você usar uma óleo de HT, o objetivo dela é você já construir a dentina com ela. A dentina com ela. Exatamente. Você Já não construir precisa aplicar dentina, ela já faz o papel da dentina, né? isso. Ó, tem uma pergunta aqui perigosa, cara, eu preciso responder ela urgente antes que ele vá aplicar. Se ele estiver aplicando agora, eu já preciso responder agora para ele. Ele usa Emex sobre zircônia, posso usar cerâmica que utiliza metalcerâmica sobre zircônia? Jamais, tá? Por favor, O não faça set. isso. Usa, usa o Emex mesmo, ou né, a Zircon Ice aí, uma outra cerâmica, tá? Uma sugestão para o José Flores, que fez a pergunta. O IMEX Seran, se for pouco volume, é mais tranquilo, né, Gínito? É uma opinião. Aí vai mais opiniões Sim, pessoais. Eu sim, mesmo, sim, quando é muito volume, eu não gosto da IMEX Seran. Quando é muito volume. sim, Quando é pouco sim, volume, eu uso mais tranquilo, entendeu? Outra vantagem do exato. IMEX Seran, quando você tem casos de sobreimplante com facetas
Max. Você faz ali, vamos Sim, supor, exatamente. você equaliza todo o teu Fica tudo trabalho, junto, exatamente. vamos supor, com LT e zircônia pretal ou óleo de HT, um exemplo, né? Você equaliza todo o teu trabalho e vem estratificando todo o vestibular, entendeu? Ó, Porque você se tem uma... haver uma questão ali sobre zircônia, não se deve usar nenhuma cerâmica acima dos 840 graus. Né? Então, assim, a minha suspeita está confirmada, né? Porque, assim, cara, na verdade, são experiências do dia a dia, são experiências que, às vezes, não são experiências que... Eu não sou cientista, né? Mas eu tenho uma visão do que eu faço, né? Então, às vezes, eu percebo situações, né? E aí a gente vai repassando esse conhecimento, né? Então, Sim. realmente, É, não é interessante uma eu assim, cerâmica eu fico tão até alta, curioso para né? saber o porquê que não pode usar a mais de 840, porque existe, né, a CZR da Noritake e a ZICT da Creation, que são Mas eu cerâmicas de acredito alta... que ele está falando, eu acredito que ele está falando isso em relação a uma estrutura monolítica, sabe? É uma estrutura de Ah, zircônia, por exemplo, uma pretal, tá? sim, entendi, Para que, entendi. você não tenha essa perda de lucidez. Então, eu acho que em relação a uma cerâmica, a uma zircônia convencional, uma zircônia semi-opaca e uma translucente, né? Ela não... Esses números acabam confundindo, né? De marca diferente. Mas, assim, eu acho que não há nenhum problema, tá? Na minha opinião aí, né? Sim, sim. Eu Tá? utilizo CZR e não tenho problemas, tá? A zircônia voltada para... Uma cerâmica voltada para zircônia, né? Feita para isso. E, assim, até hoje eu não tive problemas com baixar valor, viu, Gini? Ainda não tive Aham. esse tipo de problema de baixar Mas, valor. mas, mas isso você fala em cima da pretal, em cima de uma Zolid, por exemplo? De uma Zolid Zona de de HT. HT+? Pretal não. Pretal eu não sei te Ah, falar, tá. tá? Pretal eu não sei Aham. te falar. Em cima das horas de HT, tá? E eu sinterizo as Uhum. horas de HT a 1450, conforme o fabricante recomenda, tá? Sim. Realiza jateamento de óxido. Eu não faço jateamento de óxido, tá? Eu também não. Faço só a Eu uso, limpeza, né? Eu eu faço a uso... limpeza. Você usa algum agente de É, união, Gini? Eu uso agente de união, zircônia. Você usa algum? não, cara, eu faço wash só, né? Só o Eu acho, wash mesmo, que é o recomendado. É. sim. Que, É que você qual usa agente de união? a Zirconice, ela já tem uma adesão melhor. É. Outro detalhe que você estava falando ali em relação a fazer facetas, casos múltiplos, né, com Uhum. elementos sobre implante. Às vezes a gente faz aqui também, né, uma situação de você fazer o abattement ou fazer o coping, ceramizar ele e fazer uma faceta e cimentar em cima, né, já Isso. é um abattement personalizado para você equalizar todos os elementos, né, para ficar a mesma cerâmica e fazer o mesmo tipo de trabalho, né. Pessoal, Não é o geralmente mais... quando vai... Eu te confesso que não é o que eu mais gosto de fazer, não, né, cara? O que eu gosto de fazer mesmo são os protocolos, né? Os É o nicho que protocolos você se é o que eu mais... especializou. É. Mas hoje em dia, cara, a gente tá fazendo de tudo aí, né, cara? Olha ali, ó, Fernando Protes. Qual agente de união você usa, Bruno? Eu utilizo aquele da Ereus Cruiser, tá? A Ereus Cruiser tem um agente de união deles, um azulzinho. E aí, gente, o Zirline também é muito bom, o Zirline. Mas vai outra dica de ouro para vocês, tá? Agente de união em zircônia, se for utilizar, não passe igual opaco, criar uma camada. Isso vai causar lascamento, tá? É assim, ó, Uhum. pegou o pincel, uma pequena esfregada, é só esfregar mesmo em cima da estrutura. Aí você queima, se Uhum. for Airline, a 980, 1 minuto de manutenção, e se for da Aeroscruiser, 1050 a 4 minutos de patamar, tá? Então, lê a bula também para ver a sinterização. O que acontece, gente? Isso eu utilizo. Igual assim, a Zircon Ice já não preconizam agente de união. Eles não preconizam, tá? É. Aí, Cara, depois da união, igual tem gente que não usa. Tem gente que não usa e não tem problema, usa só o wash e não dá problema. Eu uso também, sim. além da gente de união, eu faço wash, tá? Faço wash. Cara, eu vou falar bem pra você, eu nunca utilizei, eu sempre só faço wash, né? E assim, não tem problema Tranquilo. com delaminação, né? Eu uso assim, só que assim, cara, eu sempre utilizei com ice, né? Então, assim, eu não vou te falar sobre a tua cerâmica, né, cara? Então Porque não dá de é fazer diferente. aplicar a cerâmica direto em cima do copo, sem fazer Não. um wash. Tem que fazer um Aí, wash. aí você vai... Exatamente, tem que fazer Sim. o wash, isso é comprovado, né? Essa Grande aqui Paulo, tudo, um amigo. abraço, Paulo. Né?
Rapaz, meu cabelo Deixa eu foi ver. impresso, por Deus, ó, no Capricho, ó. Impresso em 3D. Ainda que você tá conservando aí, cara. O meu tá quase acabando já. Tô tendo que Então, pessoal, a gente está fazer passando aqui uma o dia a dia malabar. nosso, né, o dia a dia nosso de zircônia, assim, sempre linkando, né, com o IMEX, com a cerâmica, sempre buscando entender dessa forma, né? Sempre entendendo dessa forma. E outra, não sabemos tudo, não só sobre zircônia, mas sobre prótese, né? Então, A a gente, gente a está gente- sempre aprendendo, né? exatamente, cara. Na verdade, assim, cara, o conhecimento, ele nunca para, né? Você tá aprendendo todo dia, né? Você tá fazendo um trabalho novo, você já tá aprendendo outra coisa. Eu sei, assim, cara, que tem gente aqui na live mesmo que tem um conhecimento enorme, que pode colaborar com a gente. Então, a gente tá aqui para isso mesmo, né? Tá A passando gente viu, o né, nosso dia a dia. falou do ataque ácido, eu vou até pesquisar sobre isso, né, ataque ácido, porque é uma Com informação certeza. importante, entendeu? Cara, eu como eu faço muito protocolo, não preciso fazer, né? Ataque ácido, então Aham. eu tô menos preocupado com isso, mas é importante a gente pesquisar sim, né, para poder repassar essa informação de maneira eficaz, né? Uhum. Sim, sim, com certeza. E assim, hoje em dia eu utilizo muito, viu, Ginito? Ixi, eu utilizo demais. Hoje mesmo fresei, cara, sei lá, uns 20 elementos aqui. Tá ali já os blocos para sintetizar. Utilizo muito em protocolo. Teve uma pergunta aí muito interessante. Usa-se interface de titânio ou não usa-se interface de titânio? Tá? Então, assim, gente, é preconizado utilizar a interface, né, Ginito? Preconizado, né? Exatamente. Cara, assim, e por muito tempo, cara, a gente vai aprendendo, né? Eu usei, sempre que eu faço, sempre que os casos vêm direto na cabeça do implante, eu sempre uso interface, sempre uso as interfaces de titânio, né? Quando é mini pilar, quando já vem, né, o multi-unit, e ele às vezes já está acima da linha gengival, e eu tenho a possibilidade de fazer direto em cima para não levantar um pouco mais ainda essa linha, né? Para que não tenha que aplicar ou tenha que descer, né? Tem que descer o implante, né? Para poder ter toque na mucosa. Eu não utilizo, tá? Mas Uhum. são situações, tá, pessoal? São situações. Por quê? Porque o mini pilar ele já funciona como intermediário, tá? Mas essa também é uma opinião minha que eu utilizo aqui no laboratório. Alguns casos, já fiz muitos casos sem interface, tá? Que estão aí cara, quando eu comecei a fazer protocolos de Icone em 2015, ali, já estão na boca, fazemos muitos protocolos. O meu ex-sócio faz desde 2007, tem protocolos até hoje, puro em zircônia, sobre mini pilar, estão Uhum. tranquilos, tá? E assim, mas hoje em dia, quando o dentista me pergunta, eu já, cara, uso lá uma interfacezinha da Neodente, da Odontofix, enfim. E aí o que acontece? É, se for fazer puro em zircônia, se for fazer puro, gente, não usa zircônias com 1.100 megapascal para baixo, tá? É muito perigoso, tá bom? Então, assim, sempre... Exatamente. As óleo de FX, eu nunca uso puro em zircônia, para nada. Nem para Mas mini pilar. vai quebrar no próprio torque, ele já quebra o stop do parafuso, né? Já quebra Né? já vai ter essa fratura. Ali, ó, você É, interface com fosfato, eu utilizo o Relax do 200, tá? aí Tem também eu gente utilizo o leque. que o Panave é o melhor. Panave, gente, Panave é realmente, né? Eu não conheço muito clínica, mas assim, a área clínica. A Panave, a pessoa fala realmente muito, muito bem de Panave. Eu utilizo o 200. Você utiliza qual, Jimmy? O 200 também, eu também utilizo o 200. Aí me falaram aqui, Ginito, sobre facetas. Já estão fazendo facetas em zircônia. Gente, isso é muito, muito novo, tá? Então, assim, eu desconheço isso, essa técnica. Sei que estão fazendo facetas, sei disso, mas eu não domino ainda, tá? Eu não domino. Então, não posso falar sobre isso, tá? Você tem Isso aí eu uma também coisa não fiz também. Cara, assim, na verdade eu vi já, né? Mas aí cara, a gente tem que, os clientes são um pouco resistentes, né? A gente tem materiais já que eles usam há muito tempo, então eu nunca fiz trabalhos clínicos, né? Mas Uhum. falta também de se aprofundar nisso, né? Para ver Muita coisa, né, gente? Hoje, assim, hoje acredito que a live ela foi, espero, né, que tenha sido proveitosa, né, para todos nós, linkando, né,
as suas resistências flexurais, com as Exatamente. translucidez, com os IMEX, com as cerâmicas, tá? Então, sempre linkando ali, ó. Tomar muito cuidado com Exatamente. a Fazendo comparações para que a gente consiga entender, né? Qual a melhor opção. questão do forno, muito cuidado. A questão do que o Giniton falou, ó, das pigmentações, utilizar o pigmento recomendado pelo fabricante, né? Deixa eu te Então, perguntar, cara, olha só, como você tem feito no questão de protocolo? Você tem feito índex para prova antes de fazer a fresagem? O que você tem feito para checar isso, essa passividade? faço em todos um índice de Duralay Pater, com cilindros de titânio, tá? Aí eu falo pro doutor, Certo. encaixa na boca, cimenta de leve, sem forçar, porque se forçar, o Duralay cede, né? E olha, Giniton, Sim. funciona, viu? Muitos dentistas seccionam, um implante ou outro eles seccionam. Eu vou lá, reposiciono um, dois análogos, geralmente, né, que às vezes está fora de posição, mas é de extrema importância conferir a adaptação, tá? Tem gente que faz com Exatamente. gesso, tem gente que faz índex com gesso. É legal também, né, se o dentista chegar e parafusar, o gesso quebrar, é sinal que está desadaptado. Mas tem que ser com zero Exatamente. stone, né? Tem da Sim, dentona, né? sim. Tem que ser com. Aí o que acontece, gente? É sempre importante testar, porque se tiver desadaptado, não tem módulo elasticidade. Cara, o link metálico aí a gente consegue, se não for, né, uma diferença muito significativa, o link Isso, metálico isso. a gente consegue corrigir, né, alguma desadaptação no cimento, tá? Mas Mas não é recomendado, né? você está falando de micrômetros ali, né? De coisinha pouca. Às vezes, quando tem Exatamente. desadaptação de 1 milímetro, né? Meio milímetro, então tomar muito Não, a cuidado com isso. zirconia ela não tem modo de elasticidade mesmo, né, cara? Ela vai quebrar. Se não tiver adaptado, não tiver uma adaptação passiva mesmo, ela vai fraturar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, com certeza, tá? E aí vem a dor de cabeça, né? Porque não é a questão, cara, de você, o dentista fala, não, mas eu garanto minha moldagem. É a questão de você ter a certeza, né? Ter a consciência de que aquilo está certo. Então é melhor Falou ali, sim ó, a gente. B5. É isso aí mesmo, né? Falar B5. O pessoal utiliza muito, Exatamente. né? Cara, falta 1 minuto e 50 segundos aí para a gente encerrar, cara, tá? Vai cair a transmissão, né? Cara, para mim foi muito legal, foi bastante conteúdo bacana, tinha bastante gente interagindo com a gente aí. Agradecer, cara, esse cara que é um professor, cara, de alto nível, me ensinou muita coisa sobre zircônio. Você viu, né, Luiz, que você precisa me ensinar mais, que tem bastante coisa para aprender ainda, né, cara? O Luiz Macieira, que ele comentou do ácido? Isso, exatamente. Ele é de Portugal, cara. Ele, assim, na minha opinião, né, é um cara que me ensinou muito. Ele trabalha com zircônia há muitos anos, né? Legal, Ele cara. estudou muito, ele desenvolveu muito material junto com a Zirconzan. Tá? Então, um Pô, abração para você, mas a benção, então, Macieira, a benção, né? E aí, quero exatamente. conhecê-lo também, quero trocar ideia, tirar dúvida, aprender. A gente, nossa, cara. Cara, eu chamo ele de mãe, né, cara? Eu chamo ele de mãe, porque dá um problema aqui com zircônia, eu dou uma chamada nele lá para ele me ajudar. E, cara, sempre muito receptivo, sempre me ajudando bastante, né? Então, um abração para você, Macieira. A próxima live aí, semana que vem, eu vou te chamar aí para a gente organizar uma live Eu vou juntos, tá? assistir, com A gente vai certeza. falar mais. É. Cara, você participa também junto com a gente aí, tá, Bruno? Semana que vem. Sim, eu Né? vou participar, vai ser uma honra. E, ó, gente, um abraço a todos que participaram aí. Muito obrigado mesmo pela abraço aí, Vitor. Então, um abraço aí, tá? Um abraço para todos vocês. Obrigado sempre, né, pela participação de todo mundo aí. E é isso aí, pessoal. Vamos compartilhando conhecimento, tá? Logo, logo a gente vai ter mais novidades, né? De repente a gente vai fazer aí um sorteio de lives aí para o pessoal que participa sempre estar interagindo aí numa live comigo aí também, tá bom? Semana que vem aí a gente volta com mais lives, tá, pessoal? E um abraço. Bruno, um abração para você. Então, pessoal, vamos para Obrigado cima. pela participação, tá? Valeu.